Marília, outro assunto que tem tomado conta do noticiário por vários motivos é o caso do Banco Master. Dessa vez, o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, se reúne nesta segunda com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Tudo isso depois do ministro do próprio Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, voltar atrás naquela decisão de inspeção do Banco Central. E agora, o que esperar dessa reunião? Neila, a reunião está marcada para começar daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, na sede do Banco Central. Vamos ter a participação, como você disse, de Vital do Rego, que é presidente do Tribunal de Contas da União, e também do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, além de outros representantes do Banco Central. Nas duas agendas, tanto de Vital do Rego quanto de Gabriel Galípolo, a sessão, essa reunião de hoje, ela já consta, só que ela consta aí a portas fechadas e vem sendo tratada aí como assuntos institucionais que devem ser discutidos nessa reunião. Mas a gente sabe, né, Neila, que esse encontro veio logo após, na mesma esteira aí, envolvendo a questão do Banco Master. Como você acabou citando, nós tivemos aí na semana passada idas e vindas envolvendo essa questão da liquidação do Banco Master, liquidação essa que foi feita pelo Banco Central em novembro do ano passado, e hoje o TCU ele vem cobrando aí explicações e querendo fazer análises também de documentos dessa liquidação. Antes, o ministro do TCU, Jonathan de Jesus, ele havia determinado essa inspeção para acontecer ainda no mês de janeiro, mas o que aconteceu, Neila, por conta da pressão que ele acabou sofrendo pelos ministros também do TCU e também da própria questão envolvendo a mídia por conta desse caso, ele acabou voltando atrás. Ele voltou atrás logo após o Banco Central também dizer aí que foi uma decisão monocrática e que ela precisaria passar pelos outros ministros do Tribunal de Contas da União e que não apenas Jonathan de Jesus poderia tomar essa decisão. Então ele acabou acatando, ali não gostou muito de acatar essa volta, de voltar com a sua determinação, mas foi isso que aconteceu. Então na reunião de hoje, o que eles Bom, perdemos o contato da Marília, mas ela estava explicando sobre a reunião de hoje do Vital do Rego, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre o Banco Master e sobre a determinação que foi cancelada, na verdade. Voltou atrás o ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, e hoje essa reunião é para tratar sobre esse assunto, sobre a liquidação do Banco Master. Marília está de volta, pode concluir seu raciocínio, por favor, Marília. Claro, Neila, vamos lá só para a gente poder finalizar, a reunião que começa daqui a pouquinho. Então, eles vão tratar dessa questão envolvendo a liquidação do Banco Master, mas é importante a gente também trazer um pouco do histórico, Neila, dessa questão, que desde o ano passado a gente vem batendo na tecla do Banco Master, ele que no começo do ano passado, no primeiro semestre, o BRB, o Banco aqui de Brasília, Regional de Brasília, havia dito que iria comprar ali parte do Banco Master, mas acabou que o Banco Central não autorizou, e aí acabou envolvendo diversas questões, entre elas a venda de ativos falsos, aquela venda de carteiras de crédito falsas. De acordo com a operação deflagrada pela Polícia Federal, aquela operação Compliance Zero, cerca de 12 bilhões de reais é o prejuízo dessas carteiras falsas que foram vendidas aí pelo Banco Master. Então também é uma questão que deve ser analisada. Nos últimos dias de 2025, no dia 30 de dezembro de 2025, lá no Supremo Tribunal Federal, uma delegada da Polícia Federal ouviu Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master, também Paulo Henrique Costa, que é ex-diretor do BRB, e Ailton de Aquino, que faz parte ali do Banco Central. Nessa conversa, ali a delegada ela iria definir se haveria uma acareação entre as partes. O que acabou acontecendo apenas a acareação entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa. Então é mais um passo dessa questão. Outro ponto que é importante a gente observar, Neila, é que nesse final de semana, a gente teve uma matéria que foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e também publicado pelo nosso site metrópolis.com, trazendo aí, revelando que empresas ligadas a parentes dos ministros Dias Toffoli teriam fundo associado ao Banco Master. De acordo com as informações, o fundo Arlen manteve até pelo menos maio de 2025 investimentos em duas companhias relacionadas a parentes do ministro Dias Toffoli. Nós estamos falando de quais, Neila? Nós estamos falando da Tayaya Administração e Participações, responsável por um resort em Ribeirão Claro, e também a DGEP Empreendimentos, incorporadora imobiliária da mesma cidade, que teve como sócio
um primo de Dias Toffoli. Então é mais uma questão aí, né, mais um desmembramento desse caso Banco Master que a gente vai acompanhar, até essa questão envolvendo também o ministro Dias Toffoli, que na final aí de um jogo envolvendo o Flamengo, ele acabou viajando para Lima, no Peru, também com representantes do Banco Master, mais um desenrolar dessa questão, e daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, vai acontecer essa reunião com Vital do Rego, o presidente do Tribunal de Contas da União, Gabriel Galípolo, e outros representantes do Banco Central, para tentar aparar as arestas envolvendo essa questão do Banco Master. Neila. É uma teia, é uma trama muito envolvente aí, Marília. Lembrando ainda que o ministro Dias Toffoli foi aquele que colocou um sigilo em toda a ação, um sigilo em toda a ação que diz respeito ao Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Então tem muita coisa ainda para ser avaliada. Tem o ministro Alexandre de Moraes se encontrando com Gabriel Galípolo para falar de Banco Master, dizendo que era para falar de Lei Magnitsky. Então tem muita coisa ainda envolvendo esse assunto. A gente continua acompanhando, Marília continua acompanhando esse caso e, claro, mais informações aqui no nosso portal metrópolis.com. Muito obrigada, Marília.